Oi, sejam todos bem-vindos à Casa de Angélica. Hoje nós vamos começar o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Nós vamos ver pagar o mal com o bem. Eu vou ler um pedacinho e a gente vai comentando. Tendes ouvido o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. E aí quando ele fala assim, isso estava onde? Estava na lei de Moisés, que antes ainda era pior que isso. Quando você fazia alguma coisa, eles iam lá e matavam a família toda. Aí precisou vir a lei para ser aquela lei de talião, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazer o bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filho de vosso Pai que está no céu, o qual faz nascer o sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes, senão aos vossos que o amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudares somente os vossos irmãos, que fazei nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Então, quando ele fala isso, ele nos mostra que todos nós somos iguais, que perante Deus ele ama tanto o bom quanto o que ainda não está no bem, que todos nós temos a chance, a oportunidade e a misericórdia dele. Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus, versículo de 20, 43 a 47. Então, quando ele se refere aos escribas e aos fariseus, eles não eram pessoas ruins. Eles eram pessoas boas, eles oravam, eles pagavam os impostos, eles conheciam a lei, eles jejuavam, mas só que quando eles oravam para Deus, não era de coração, não era com aquele sentimento. E bastava alguém contrariar eles, que eles já humilhavam. E aí Jesus vem com essa nova proposta para a gente. Ele quer que a gente dê um passo à frente, que a gente seja mais generoso. E se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento é o que vos tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos se fazem bem, que merecimento é o que vos tereis? Porque isso mesmo fazem também os pecadores. E se emprestardes somente àqueles de quem esperais receber, que merecimento tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que se lhe faça outro tanto. Amai, pois, o vosso inimigo, fazei bem, e emprestai sem nada esperar, e tereis muito alvutar recompensa. E sereis filho do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhe são ingratos e maus. Sede, pois, misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Isso está em Lucas, no versículo 6, de 32 a 36. Quando ele fala para você ser misericordioso, ele está pedindo o que você pede para ele. Porque a gente não pede a misericórdia para Deus, a gente não pede para que ele perdoe os nossos pecados, ele quer que a gente faça o mesmo com os nossos inimigos.
E Jesus nos trouxe esse novo passo. Então, o que você tem que pensar? Você já está na lei de Moisés? Porque se a gente parar para pensar, você fala, está tão lá atrás, mas tem gente que ainda nem na de Moisés está. Porque se você faz uma coisinha, a pessoa faz um monte. E muitas vezes a gente é assim, toma lá da cá. A gente nem para ver. E se a gente quer realmente seguir os preceitos de Jesus, se é Ele que vai ser o nosso modelo, então nós temos que parar e olhar o que nós estamos fazendo, quais as atitudes que a gente está tomando, como você trata o seu irmão. Que a gente fala, quem é o nosso próximo? Você está tornando o seu irmão próximo a você? Você está cuidando dele como você gosta de ser cuidado? Você está perdoando como você quer ser perdoado? E é muito simples, porque a gente não para refletir sobre isso. Quem seriam os nossos inimigos? Os nossos inimigos seria aquela pessoa que não comungam com a gente, não tem o mesmo pensamento, as mesmas ideias, são aquelas pessoas que são contrárias ao que a gente pensa. Também tem aqueles que não gostam da gente, a gente não fez nada, pelo menos nessa vida, né? E simplesmente eles não gostam, não dão atenção, não simpatizam com a gente, por mais que a gente faça, por mais que a gente tente, a gente não consegue um sucesso. E também tem aqueles que a gente criou pelo nosso comportamento, por ser muito agressivo, por ser autoritário, por ser irônico. E muitas vezes a gente nem presta atenção, que a gente usa de um sarcasmo, de um pouco de ignorância até com o nosso irmão. E a gente tem que começar a avaliar o que nós estamos fazendo. Tem os inimigos também que a gente cria por melindre, por olhar e falar, aquela pessoa me olhou diferente, acho que ela não gosta de mim. Alguma coisa tem aí. Nós também temos aqueles que não comungam da mesma fé que a gente e que por isso nos persegue e acaba atrapalhando, né? Muitas vezes, porque ele não quer o nosso progresso. Por isso, a gente tem que estar sempre atento a não dar nenhuma brecha, a não deixar nenhum campo para que a gente não seja influenciado. A gente tem que estar sempre alerta para quando acontecer isso, né? Para quando acontecer de alguém falar alguma coisa e você não gostar, de alguém pisar no seu pé, você falar já, desculpa, meu pé estava aí sem querer. A gente tem que tomar esse cuidado e já resolver de imediato, porque muitas vezes a gente deixa para depois e aquilo vai tomando um volume tão grande e a gente nem percebe. Por isso é importante a gente olhe para dentro da gente, porque a gente ainda é muito reativo. Então, se alguém fala alguma coisa, e nem precisa ser mentira, porque, sendo verdade, quando ele pega naquele pontinho da gente, né? A primeira reação a gente já quer sair, já ir para cima e tal. Mas a gente deve parar e analisar para ver se realmente a pessoa não tem razão. Bom, ela não gosta de mim. Se ela falou isso, será que não tem realmente algum motivo? Será que eu não provoquei? Será que eu não posso realmente melhorar? Será que eu não fiz alguma coisa de errado e eu posso rever isso? Então a gente tem que ter esse cuidado para não ofender a outra pessoa e também entender, porque se a gente não fez isso e muitas vezes a gente nem analisa, a gente já vai no bate-pronto, a gente tem que parar e pensar, tudo bem, eu fiz isso, posso mudar, posso melhorar, porque é muito bom quando você encontra um amigo. É muito gostoso você abraçar, conviver com um amigo. E o amigo existe na vida da gente para tornar a vida da gente mais leve, para nos dar força, nos ajudar a caminhar, nos dar coragem.
Mas é o adversário nosso que faz a gente ser melhor, que faz a gente progredir, que faz a gente olhar para frente. Porque muitas vezes a gente estaciona. E se ele faz isso tudo, nós temos que agradecer e não achar ruim. Então, a gente tem que tentar amar. E aí eu fiquei pensando, por que é tão difícil a gente amar o inimigo? Porque geralmente é alguém próximo a nós. Porque geralmente é alguém do nosso convívio. Por isso machuca tanto, por isso nos magoa, por isso que dói. Porque quando é uma pessoa que a gente nem conhece, a gente logo esquece. Por exemplo, você está no trânsito, alguém te fecha e bate e estraga seu carro. Aí você vai, xinga, lógico, fala um monte de coisa, fica nervoso e tudo, mas você paga o prejuízo, porque a pessoa foi embora. E tudo bem, passa um tempo, você já esqueceu daquele assunto, você já não lembra mais. Mas se isso acontecer com um amigo seu, aí você perde a amizade, você esquece tudo de bom que a pessoa te fez. Aquele ato serve para identificar a pessoa. Ao invés da gente chamar a pessoa, conversar com ela, tentar resolver da melhor forma possível, a gente deixa para lá e nunca mais quer ver a pessoa. E quando a gente fala, eu perdoo, esse perdão, ele tem que vir de dentro da gente, bem lá no fundo. Porque muitas vezes a gente fala assim, porque esse é o primeiro processo para você começar a amar a pessoa. Primeiro você tem que olhar ela com carinho, com caridade, com benevolência. E depois você perdoar, porque é um processo. E quando você fala, eu perdoo essa pessoa e tudo, tem que ser aquela que vem lá de dentro. Que você fica feliz de ver a pessoa bem, que você fica contente de saber que ela está bem. E não aquele perdão que você fala, não, eu perdoo, mas ele vai se ver com Deus. Lá na frente, ou então, eu perdoo, mas eu nunca mais quero ver na minha frente essa pessoa. Isso não é perdão. Perdão é aquele que você quer ver a pessoa bem, quer ver a pessoa progredindo, quer ver a pessoa evoluindo. E para a gente saber em que estágio a gente está, é muito fácil. Quando a gente diz que perdoa uma pessoa e aí alguém chega e fala assim, você ficou sabendo de fulano? Como ele está? Não sei. Aí a pessoa fala assim, ele está muito bem, ele está no exterior, fazendo uma viagem longa e tal. Observa a sua reação. É normal que você fique bravo, achando que ele não mereça aquilo tudo. Mas você de imediato tem que ter a consciência de que você quer evoluir. E você tem um compromisso com a sua evolução. Então você tem que olhar e falar, opa, peraí, eu não posso mais sentir isso. Ele está bem, que ótimo, que ele faça boa viagem, que ele aproveite bastante, que ele siga o caminho dele, que ele vá ser feliz, porque eu também vou ser feliz. E quando a gente consegue fazer isso, é uma vitória muito grande, porque a gente consegue dominar o nosso orgulho e a nossa vaidade, que ainda é muito presente na nossa vida. E muitas vezes a gente não consegue ver isso. A gente vê no outro, mas a gente não vê na gente. Então, quando Jesus fala pagar o mal com o bem, ele quer dizer o que com isso? Porque se a gente pensar, não é fácil a gente não desejar o mal para quem nos fez tanto mal. Principalmente se a gente não acreditar em reencarnação. Porque se você pensar que você só tem essa vida, aí você vai falar, vou perdoar para quê? Vou deixar para lá por quê? Mas como a gente já
conhece a reencarnação já sabe que tem o antes, tem o ontem, o hoje e nós teremos o amanhã. Nós sabemos que nós queremos progredir. Então, é uma questão de você trabalhar em você isso, de você exercitar esse amor, porque o amor é uma conquista, você não faz assim e ele aparece. E se essa pessoa era tão importante na sua vida, que causou uma mágoa tão grande, o porquê não voltar a amar ela? Por que não exercitar o amor? E a gente pensa assim, eu amo meu amigo e vou amar essa pessoa que me enganou, que me traiu, que abusou da minha confiança. Mas não é esse o amor que ele está pedindo. Jesus não pede para que você caminhe com a pessoa, traga a pessoa para dentro da sua casa, abrace, conviva e trata como você trata o seu amigo, o seu irmão. Não. O que ele nos pede é para que a gente não tenha raiva, não tenha ódio, não queira se vingar. Que a gente consiga entender que essa pessoa está passando por uma dificuldade, ela não está bem, ela adoeceu, ela está doente de orgulho. E até pouco tempo atrás, a gente agia dessa forma. E muitas vezes a gente ainda age dessa forma. Muitas vezes a gente não para pensar e vê que a gente está carregando um fardo muito pesado. E que está na hora da gente tentar transformar o nosso inimigo em amigo. Porque se a gente não fizer isso, você vai levar para várias encarnações, ele vai estar junto com você. Quando Jesus falou, reconcilia com o teu inimigo enquanto está aí, foi exatamente por isso, para que a gente não carregue, porque senão fica esse vínculo. E muitas vezes você até quer amar essa pessoa, até conviver com ela, porque você tem um amor ainda muito grande por ela e ela não quer conviver com você. E você tem que aprender a respeitar isso, porque você querer impor isso também é uma questão de vaidade sua, porque às vezes essa pessoa não está pronta ainda para conviver com você, ela está em outro patamar. Você já começou a plantar um futuro. Essa pessoa ainda nem começou. E a gente pensa assim, né? Mas eu não tenho inimigo. Todos nós temos. E não é fácil de você transformar o seu inimigo em amigo. Tem um exemplo bom que é de Lincoln. Quando ele tinha uma pessoa que perseguia ele, falava muito mal dele, vivia falando dele e tudo. Quando ele foi presidente, ele chamou essa pessoa para ocupar um cargo muito importante. E aí os amigos dele falaram para ele assim, você é louco trazer essa pessoa? Você não sabe que ela fala mal de você e tudo? Ele falou, então ele está no lugar certo, ele vai me vigiar. E no enterro dele, ele falou, aqui está um grande homem. Então é isso que nós temos que fazer, transformar o nosso inimigo em amigo. Nós também temos o Dr. Eurípides, ele também teve um inimigo quando ele se tornou espírita, que o perseguiu durante muito tempo, porque eles eram da mesma religião, e aí ele se tornou espírita e esse amigo dele achou que ele estava traindo ele. E ele sempre conversou com muito amor, com muito carinho, até que o amigo entendeu e hoje o amigo também é espírita. Então a gente tem que começar a prestar atenção em nós, porque não é difícil.
A gente é que está acostumado a deixar para lá. Porque Jesus veio há 2021 anos atrás fazer essa proposta para a gente. Para que a gente ame todos. E se a gente pensar que nós todos somos irmãos, a gente está aqui porque todos nós temos dificuldade, não tem ninguém aqui melhor que o outro, então não tem sentido a gente continuar achando que o outro é nosso inimigo. A gente achar que nós não cometemos mais esse erro, né? Não somos, às vezes, a pessoa vai falar alguma coisa e ela acaba sendo muito grosseira, até descaridosa na forma de falar, e aí a gente fica magoado. É uma questão de orgulho nosso. Se você olhar, mesmo que a pessoa não tenha razão, você tem a obrigação de entender, porque você já sabe o que você está fazendo aqui. Todos nós sabemos. Então, o porquê a gente achar que é melhor que o outro? Porque na realidade é isso. Quando a gente não perdoa, quando a gente acha que o outro é nosso inimigo, quando a gente acha que o outro falou isso, falou aquilo, observe. Alguma coisa dali você vai tirar. Porque todos nós estamos aqui caminhando numa evolução. E como espírita, nós temos obrigação de dar o exemplo. A gente não pode mais falar, né, que a gente não entendeu, porque o que fere o outro, ele sofre muito mais do que a gente, que é ferido. Eu trouxe esse livro aqui que chama Palavras de Vida Eterna, do meu amigo Emmanuel, pelo Chico. E eu separei, e não é à toa, né, porque sobre amar o inimigo foi o que Emmanuel mais comentou, que ele mais escreveu. Por quê? Porque é um tema muito importante. É muito fácil amar o amigo, é muito fácil gostar de quem gosta da gente. Mas se a gente parar e pensar, por que não gostar do outro? O porquê? O que nos atrapalha? E se você observar isso, você vai ver que muitas vezes é por uma bobeira. Então, vamos nos comprometer com a nossa evolução. Nós viemos aqui para evoluir. E eu acho que é legal vocês lerem, é o 178, Adversários e Delinquentes. Reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Então, o que não falta é informação para a gente amar, que é isso que o Cristo espera de nós. E eu trouxe, que por uma acaso eu estava mexendo e apareceu essa mensagem, e aí eu falei, tem tudo a ver, e eu vou ler. O melhor de nós. O melhor de nós não tem tamanho, nem quantidade, nem aparência. Ele pode mover grandes obstáculos ou provocar um sorriso. Ele só precisa ser verdadeiro, demonstrar que o que fazemos é importante para nós e para quem recebe. Podemos provocar mudanças com o nosso melhor. Experimente uma nova receita, uma nova postura, um novo meio de ajudar alguém, uma nova maneira de se expressar. Experimente cuidar de você e cuidar do outro. Então, eu sugiro que vocês leiam, principalmente esses 12 capítulos que tiveram para trás, que são também muito importantes, mas esse é um capítulo muito importante, porque Jesus fala de amor. O ensinamento dele conosco é sobre o amor. E amar os vossos inimigos é um passo muito grande que a gente dá.
e pagar o mal com o bem também. Então, quando alguém fizer alguma coisa e a gente tiver vontade de revidar, pensa, eu estou comprometida com ele lá em cima, com Jesus. É isso. Então, boa noite e muito obrigada.